oportunidade. E o assunto é empreendedorismo. Estamos recebendo aqui na redação do Jornal Comunicação o empresário Itamar Roberto, que é o proprietário da Suporte Consultoria e da Suporte EPI. É uma loja de equipamentos de proteção individual e outros componentes para a segurança que existe, que está localizada ali na estrada Tenente Marques, perto ali do Senai. Itamar, fala pra gente, né? O que está acontecendo com as empresas? Elas não estão seguindo a legislação, não estão contratando técnicos de segurança? Então, hoje 90% das empresas não tem técnico de segurança, não acompanha a legislação e decorrência disso são um grande número de acidentes. Então, assim, mas não existe uma fiscalização do Ministério do Trabalho, porque eu lembro que tem, assim, de acordo com o tamanho da empresa, você precisa ter mais de um técnico de segurança, não é assim? Como é que é? Não tem fiscalização? Tem fiscalização, só que é pouca. No Brasil não tem capacidade, não é capacidade, é fiscais suficiente para fiscalizar todas as empresas. Então o que acontece? As empresas hoje cumprem a lei quando são notificadas. E fala assim para mim, a região, quando a gente fala de Cajamar, de Santana de Parnaíba, até de Pirapora, que acho que tem algumas empresas, né, Caieiras, toda essa região ela tem um polo industrial muito grande, não tem? Como é que está isso? Então, a região está crescendo muito. Tem muita empresa, igual você falou, um polo industrial enorme, Cajamar, Parnaíba, Pirapora, assim vai, Freco da Rocha. Então, é muita empresa, muita mão de obra, poucos técnicos. Hoje a ETEC está informando vários técnicos, certo? Só que... A ETEC em Anguera ali, a ETEC na Fazendinha. Isso, a ETEC tem formado vários técnicos, só que acontece, falta um pouco de oportunidade para esse pessoal, né? Então, como eu te falei, né? As empresas hoje não estão seguindo a legislação, eles não contratam um técnico de segurança, certo? Não acompanham os treinamentos, não acompanham as normas, e assim vai, só segue mesmo quando estão notificados. Isso é um problema muito grave para a região, né? E quais as consequências, por exemplo, para uma empresa? Não é só no caso de uma fiscalização que ela precisa ter o técnico de segurança, né? Tem outras consequências, não tem? Então, o técnico de segurança eu considero como um anjo. Então, o que acontece? O técnico, ele está para salvar a vida do profissional. Então, a gente sempre fala nas palestras, né? Se o profissional quiser manter o sonho dele, trabalhar com o sonho e manter a vida dele, ele precisa trabalhar com segurança honestamente. Para trabalhar com segurança, precisa usar os EPIs corretamente. Só que não sabe como usar o EPI, certo? Não sabe o treinamento e está aí a vida do técnico de segurança. É o anjinho da guarda que vai salvar os profissionais. E isso é bom tanto para a empresa, que reduz o custo referente a acidente de trabalho, isso é bom para os profissionais, para a área de empregados, que vai trabalhar com segurança. Por exemplo, quando acontece um acidente numa empresa, né, e o funcionário, sei lá, perde uma mão, perde um braço ou perde a vida, né? Eu imagino que para a empresa tem uma série de consequências esse tipo de coisa, que é o que acontece quando você não tem uma ação preventiva, né? Então, tem várias consequências, né? Um funcionário custa para a empresa hoje são 53% de encargos, isso no mínimo. Então, se você pegar R$1.000 vezes 53, vai custar R$530 por mês para a empresa. Então, você pega o salário dele, vezes 53,3 de encargos, divide por 220, você vai ver quanto ele custa por hora. Isso, quanto ele vai custar, aí vê o acidente, quanto vai custar um acidente de trabalho. Certo? A consequência é, a empresa perde um bom profissional. Ou a família perde um pai. Ou o mercado de trabalho deixa de existir. Qual a ordem de grandeza de uma indenização que uma empresa tem que pagar quando acontece alguma coisa? Eu lembro que você falou até um pintor que você tem em casa, você tem que estar cuidando da segurança dele, não é? Então, aí fica difícil falar ordem de grandeza, porque depende muito do juiz. Mas dá para quebrar, dá para falir uma empresa, né? Não dá? Não. Sim. Dá para fechar uma empresa, depende da gravidade, depende do risco. Por isso que é importante você ter um técnico de segurança hoje, é importante você treinar, é importante você conscientizar. Às vezes a gente vai fazer um treinamento numa empresa, o que acontece? O profissional ele acha que o técnico é o chato. E realmente é chato. Só que a gente está lá para salvar a vida deles, certo? A gente está tanto para alertar a empresa referente aos riscos, pertinente àquela atividade, e também está para salvar a vida do profissional.
Eu faço inspeções de algumas obras, certo? Que a gente reúne, o pessoal faz a integração, certo? E informa para ele quais são os riscos pertinentes de cada atividade. E informa para eles que a gente está lá para ser amigo deles. Tá? O técnico de segurança é o anjo da guarda da empresa e o anjo da guarda do profissional. Mais do profissional do que da empresa. Então, e quando você contrata um profissional e coloca numa máquina sem ter o treinamento da máquina, a gente vai na NR12, tá? Sem o treinamento adequado, pode ocorrer um acidente de trabalho devido a uma falta de treinamento numa determinada máquina, certo? Aí vem custo de hora máquina, custo de hora homem, tudo parado. Isso realmente pode parar uma empresa. E assim, você estava falando de a falta de um técnico. A sua empresa, além de vender os EPIs, você tem uma série de serviços que você presta, né? Por exemplo, é possível terceirizar um técnico de segurança ou eu tenho que contratar um técnico de segurança na minha empresa? Então, depende do KNAI da empresa, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, quantidade de funcionários, mas você pode terceirizar sim. Você pode terceirizar um técnico, pode terceirizar todo o processo de trabalho, você pode terceirizar. Isso a empresa vai estar ciente do que ele está contratando e vai estar dentro da lei. E assim, e que outros serviços? Por exemplo, treinamento, eu posso terceirizar também, que é um outro serviço que você presta, não é? Então, treinamentos. Hoje a gente fala sobre trabalho, a gente faz treinamento de trabalho à altura, NR35, faz trabalho de espaço confinado, NR33, faz as proteções de máquina, que são os treinamentos, a NR12. Hoje a gente está falando da NR23, que depois do acidente lá do Rio Grande do Sul, aqui, a Lei Kiss. Então, hoje, todo estabelecimento precisa do AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Também nós elaboramos esse tipo de treinamentos, elaboramos o projeto. Então, tudo que a empresa precisar hoje, voltado para a segurança do trabalho, a Suporte EPI está apto a atender. Então, vamos falar de projeto, né? Imaginando que a empresa está lá no seu início, ou então descobriu que ela deveria ter um técnico de segurança, está fazendo treinamentos, mas não sabe nem por onde começar. Que tipo de projeto a Suporte EPI oferece? Então, eu sou consultor no Sistema de Gestão Integrada há 15 anos. Então, nós temos a ISO 9000, a gente pode fazer um projeto para certificação ISO 9000, pode fazer um projeto para certificação 14000, que é meio ambiente, um projeto para USA 18 ou responsabilidade social, segurança do trabalho. O que acontece? De repente a empresa não quer certificar uma organização. Então, ela contrata suporte, a gente vai dar todo o suporte de trabalho para ela, de organização, certo? Desde a NR1, que é a integração, certo? Até a NR36 hoje, que fala sobre câmeras frigoríficas. Então, a gente vai dar todo o suporte para ela estar dentro da lei, certo? E isso é importante porque funcionário ganha, empresa ganha, certo? Isso volta com um lucro no final do mês. Quando a gente fala de consultoria, a gente já imagina assim, ai meu Deus, será que eu vou ter dinheiro? Quanto custa, em termos proporcionais, assim, contratar uma pessoa para uma consultoria, contratar a sua empresa para uma consultoria? Então, depende muito da organização, depende muito da quantidade de funcionários, depende muito do grau de risco. Então, isso é avaliado junto com a empresa. Nada que fique ruim para a empresa, sempre as coisas têm que ficar bom para os dois lados, tanto para a contratada quanto para a contratante. Mas se eu pensar numa indenização, é assim, bem menor que uma indenização, não? Bem menor. É mais barato, né? Muito mais barato você contratar uma empresa que dá consultoria do que você indenizar um funcionário. É mais caro hoje um funcionário afastado do que você contratar uma empresa ou dar o EPI. Por falar de EPI, falar da qualidade do EPI, né? Existe o EPI, porque a gente, um leigo, olha para um EPI, aquele de protetor, né, para ruído. Você olha aquilo, eu não sei diferenciar o que é bom e o que é ruim. Como é que faz para fazer isso? Então, aí que tá, né? Tem empresas comprando EPI que ela preza muito, ela vê muito o preço, mas não vê qualidade. E esquece que quem está usando o EPI é o pessoal de obra, é o operário lá. Certo? Uma botina de péssima qualidade, certo? Vai causar um calo no pé do profissional, e ele vai deixar de usar, falar que aquilo não presta e vai continuar usando o tênis dele. Aí que vem a decorrência dos acidentes. Então, quem quer preço não quer qualidade, mais ou menos assim, né? Quem quer qualidade. Então a gente tem as duas coisas, a gente tem preço, tem qualidade, mostra para o cliente como funciona, o porquê que ele está comprando, o que ele está comprando, como é que funciona, qual a validade do EPI, certo? Por que ele tem que usar um protetor de silicone em vez de um protetor feito de PVC.
qual a máscara correta de usar, qual a forma correta de vedar o rosto, certo? Qual a forma correta de calçar um tênis, qual a forma correta de colocar um creme antes de aplicar a luva. Você pode criar uma dermatite, então dermatite não tem cura, certo? Abriu a mão, bactérias. Não perde funcionários, mas é abertura para bactérias. Então você cortou a mão, você não vai fechar nunca mais, né? Cortou, ele vai, já viu aqueles calcanhar aberto? É mais ou menos semelhante, então não fecha. Tá, então, para que serve um creme? Hoje o creme é EPI. O creme serve para hidratar a mão. Vai hidratar, você vai colocar a luva e vai trabalhar. Então aí que está o diferencial da Suporte. Nós somos uma empresa, não passou para vender o EPI, a gente vende a ideia, vende uma solução, a gente vende uma segurança do trabalho. A ideia nossa é garantir a vida do profissional, certo? É manter o profissional ativo. Existe um processo chamado PPP, que é o perfil profissionográfico evidenciário. É uma rastreabilidade do profissional. Então, aí que vem a conscientização do uso e aplicação do EPI, tá? Então, se o profissional não usa o EPI corretamente, o que pode acontecer? Ele vem com uma determinada doença vamos supor, uma mancha do pulmão. Ele trabalhou um período aí com amianto. Quem não usou o EPI corretamente está proibido hoje, né? Mas vamos colocar uma situação bem grave. Ele não usou o EPI corretamente. Então ele vem com uma determinada mancha do pulmão, certo? Se ele for entrar numa empresa, a empresa pedir o PPP ou o exame dele, a empresa não vai contratar. Ele vai estar inapto ao mercado de trabalho. Olha só. Então, assim, o trabalhador também é prejudicado, porque ele não consegue mais emprego depois. Sim, se ele estiver contaminado, está contaminado, está com uma situação, foi perdendo a audição no decorrer do período, certo? Qual empresa vai contratar esse cara, sendo que ele já está perdendo a audição? Então, quando ele pode causar um certo problema para a empresa. Então, o que acontece? Acontece muito da empresa contratar o cara é bom profissional, tem muito tempo de mercado, e assim vai. Aí a empresa vai lá e vai fazer os exames admissionais dele, procura o PPP, vai ver que o cara ficou afastado, que ele estava exposto a tal ruído ou a tal produto químico, e vê que o cara já tem um histórico ruim, certo? Não de profissional, certo? Mas de saúde. Infelizmente, ele não vai conseguir mais emprego. Mas eu sei que você pensa nas empresas também bastante, né? Por exemplo, quando você estava falando aqui do AVCB, é isso? Como é que a gente fala? Como é que se fala? Então, é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, né? Para uma empresa funcionar, ela precisa disso, né? E vocês ajudam a conseguir isso. Não é isso que eu entendi, não? Isso, nós executamos todo o processo, né, todo o projeto. Trabalham comigo profissionais muito competentes já da área do bombeiro, né? Então o que acontece? Nós executamos todo o projeto, fazemos todo o treinamento, entregamos praticamente o projeto pronto para o cliente, e ele vai estar trabalhando corretamente dentro das leis trabalhistas e das leis do bombeiro. A partir de que tamanho uma empresa tem que ter esse preparo, esse projeto? Para você conseguir o alvará de funcionamento, você tem que ter o AVCB. Uma lojinha de doce? Uma lojinha de doce, de repente ele alugou um prédio que tenha 5 lojas junto. O AVCB é para o prédio todo, para o condomínio todo, não é só para a loja. Então, não adianta nada a lojinha estar certinha e o vizinho está totalmente incorreto. Então, todos têm que estar certos referente à parte da legislação do bombeiro. Só para a gente encerrar, Itamar, tem alguma coisa, algum plano especial para essas empresas pequenininhas, assim, um atendimento diferenciado que você faça? Não. Toda empresa a gente tem um atendimento igual. Então a gente vai atender com carinho todo cliente, todo profissional. Eu convido a todos os profissionais a ir até a loja, certo? Na minha loja lá a Estrada Tenente Marques, número 6.789-6789. A gente está próximo ao Senai, próximo à ITEC, próximo aos Correios, em frente ao posto BR. Então tá fácil, é uma loja simples que tem uns bonecos na frente. O que acontece? Eu tenho dentro da loja um showroom de EPI. Então eu tenho na prateleiras, eu tenho na bonecos. Então quem precisar do EPI, vai lá, vai ter um atendimento diferenciado. Tá? O que acontece? A gente vai orientar o trabalhador, tanto o empregado quanto o empregador, quanto o uso correto do EPI. A forma de usar o EPI, qual EPI que ele precisa usar. Se precisar fazer visita na empresa, eu vou fazer uma visita.
Outra situação também que é bacana, eu faço auditorias em empresas. Então o que acontece? De repente a empresa quer saber como é que ela está pertinente à legislação. Então eu vou lá, não só empresa, condomínio também, tem feito muito condomínio. Aqui em Cajamar, lá, tem feito muita auditoria em condomínio, certo? E falo o que ele está fora, o que ele está dentro da lei, abro para ele um relatório de não conformidade, mostro algumas fotos e deixo ele pronto para mudar a situação dele, certo? Então, a mesma coisa, faço uma auditoria nas empresas, mostro as fotos, o que está errado, o que está certo, e assim vai. Essa é a situação. E como é que é, assim, só para fechar? Eu posso chamar você numa empresa para você me falar mais ou menos como é que é, ou já tem um custo essa primeira visita? Ou as pessoas podem te ligar e marcar e ter uma primeira conversa? Então, tudo por e-mail, né? Então vai passar um e-mail para mim para solicitar uma visita, certo? Depende da situação. Se for um cliente nosso, eu não vou cobrar. Mas se for um cliente que precisa de uma visita, precisa de uma auditoria, eu vou passar o custo. Se ficar bom para ambas as partes, a gente vai fazer a auditoria. Mas o e-mail é fácil, é itamarroberto@suporteconsultoria.com.br ou suporteepi.com.br. O telefone é 4705-0129, 4705-0129. O site é www.suporte.epi.com.br ou www.suporteepi.com.br. O site da minha consultoria é www.suporteconsultoria.com.br. E assim é tranquilo de trabalhar. É só o seu telefone, pessoal. Você pode passar para quem quiser falar com você? Posso. Operadora Vivo é 97031-9046. Operadora TIM 97322-2908. E é isso. Ótimo. Obrigada, Tamar.